Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos! Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde, boa noite, quem for nos ver em outros horários. Mas nós estamos ao vivo. Bom dia! Mauri, como está você nessa manhã maravilhosa? Olha, estou tentando acompanhar o estado da manhã, né? Tentar ficar bem, já que a gente carrega os perrengues, mas hoje, felizmente, está tudo muito leve, está tudo muito bom, e a gente está aqui para aprender. Quero aprender com você, quero aprender com quem faz as perguntas, quero aprender com a oportunidade que a Web Rádio Estação da Luz nos dá. Estamos aí contentes com a oportunidade. Pois é, meu amigo. A gente está aí, a querida Isilda já está conosco desde as 6h54. Seja muito bem-vinda. Ela está assim, aguardando, aguarde, faça suas perguntas. Daqui a pouco as outras meninas vão estar entrando também. Então, eu já deixo aqui meu beijo, meu abraço a vocês. Aproveitem. Vamos aprender juntos, né? Porque todos nós aqui somos aprendizes, né? Dessa feitiçaria, entre aspas. Né, Mauri? Vamos aí fazer um ótimo programa, se Deus assim nos permitir, né? Então, hoje nós estamos aí no nosso 56 programas já, viu, Mauri? 156, né? 156, viu? Que coisa! A gente nem percebe quanto tempo a gente já está estudando esse livro maravilhoso, Os Mensageiros. E nós estamos na lição ouvindo servidores. Mas como fazemos sempre, vou ler então o Evangelho, ou você gostaria de ler o Evangelho? Posso ler. Vamos lá. Uhum. Isso aqui vai anteceder a oração, é isso? Isso, antecede a oração. Que bacana. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina.
é chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Pois é, isso é maravilhoso, né? Então, vamos orar, minha gente. Vamos pedir. O texto é enorme, então a gente só pôs aí alguns parágrafos, mas vamos orar, então. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que traga para a gente esse bom pastor, que ele possa estar em cada lar, que todos que aqui se acheguem, a qualquer hora do dia ou da noite, que possa ser amparado, ser harmonizado e que as nossas palavras possam alcançar todos os corações por onde estão. Os primeiros a ouvir somos nós mesmos. A gente bem o sabe, mas vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare a todos nós nessa nossa jornada de aprendizado e de modificação desse homem velho que somos todos nós, né? Que Deus possa amparar cada lar e possa também, nas nossas listas que estão aqui na web Estação da Luz, serem atendidos nas suas necessidades físicas e espirituais. Não nos abandone, Jesus querido. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Querido amigo, nós estávamos falando desse negócio aqui do nosso ouvindo servidores, né? Dos mensageiros. E o Aniceto, que é o mentor. Não, o Aniceto é o mentor do Vicente e do André Luiz. E André Luiz está contando a história lá de um dos casos que ele ficou muito interessado e pediu a licença para poder ficar lá ali junto do Alfredo para poder aprender um pouco mais, né? Nesse intuito de querer aprender um pouco mais. Alfredo estava falando com o Alonso. Alonso é um senhorzinho que queria muito voltar em casa. Muito. Ele está na erradicidade, já desencarnado, e ele queria voltar enquanto espírito para dizer aos seus familiares, filhos, que ele estava vivo. E aí o Alfredo não diz que sim nem que não, mas coloca ele para pensar. E ele está falando que ele, na crosta terrestre, a gente não vislumbra aquilo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, pelo que a gente pode, porque nossa visão na erraticidade
é muito ampliada, né? Então, nem sempre diz lá no nosso, aonde nós paramos a nossa leitura. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos fazer o mesmo a respeito de sentimentos cultivados no círculo da crosta. Normalmente, quando estamos na crosta, nós somos mais... como é que se fala? Nós somos apegados à matéria e somos levados a ir trabalharmos, a dar aos filhos tudo aquilo que eles necessitam, sem eles o pedir, né? Nós, hoje, pelo menos, né, não passamos as questões educativas que todos têm necessidade do trabalho, que todos têm necessidade de estar mais alinhado com a família, que os sentimentos que uns unem para o outro tem que ter muito respeito. Então, há toda uma questão que hoje a gente percebe que a gente só quer dar. Dá celular, dá a camisa de marca, dá, e a gente não cuida disso, né, Amaury? A gente não cuida dessa outra parte, que é a parte do espírito imortal, que é a parte de respeito, que é a parte de cumprimento das suas obrigações, né? Enfim, é um tempo muito esquisito, né, Amaury? Olha, você já lembrou aí que, e o texto também, que a gente, quando escolhe as provas, as escolhe num estado de espírito onde o foco para as coisas do espírito é o que predomina, é o que tem na nossa frente. A gente escolhe um caminho reto, a gente escolhe um caminho de atalhos para a evolução. A gente escolhe as melhores provas, aquelas que contemplem o sofrimento, conscientes que estamos lá ao lado do nosso anjo da guarda, ao lado daqueles que nos inspiram. A gente só escolhe o que deveria escolher mesmo, as coisas corretas. Mas aqui, nesse planetinha, nós somos bombardeados, estamos suscetíveis, como disse você, às intempéries da encarnação. E é isso que a gente está exposto, e é isso que somos chamados, e o Papai do Céu faz bem isso mesmo. Olha, eu vou te mandar para lá, você já sabe quais são as suas provas, suas necessidades, mas para fazer um contraponto, eu vou dar para você um sofá confortável, eu vou dar para você dinheiro, eu vou dar poder, eu vou dar a você encruzilhadas, e você vai tomar decisões nem sempre pela porta estreita. Então, tem muitos de nós que escolhemos a porta larga, escolhemos a permanência nesse estado de força de vontade, ou pouca força de vontade, onde acaba predominando aquilo que é da matéria e não aquilo que é do espírito. Não é culpa dos nossos mentores, não é culpa do Papai do Céu. E hoje a gente está aqui com a agenda prontinha para fazer um monte de coisas boas. E a gente todo dia pede luz, mas a gente se compraz com as trevas. Para falar o português claro, é isso mesmo, né? A gente adora viver nas trevas. As escolhas nem sempre contemplam a evolução. Diga lá. Engraçado é que há uma contradição muito grande, né, entre o que a gente porque nós somos pessoas de boa fé, né? Mas a gente percebe a contradição entre os nossos pensamentos, aquilo que a gente escreve, com as ações que a gente vê em certos homens, né? Então, a gente sempre tem que trazer essa visão que os pais carregam uma responsabilidade por seus filhos durante toda essa vida terrena e mesmo na vida adulta.
E já que essa caminhada espiritual, ela não se limita à idade. Nós continuamos sendo aqueles filhos de alguém que estão velando pela gente em todas as. Porque o que nos une é o amor, de fato, é o amor que nos une. É essa vibração, esse sentimento, essa sintonia de pensamentos com aqueles que a gente ama. Então, pais não estarão sozinhos nunca, receberão todo um amparo de seus mentores aí na sua jornada com esses filhos, né? Então, tomar dessa responsabilidade espiritual, tanto de pais quanto de filhos, não adianta que a ponta do negócio não é só de um lado, é para todas as pessoas, porque se você não é filho, você é pai. Se você não é pai, você tem laços com as pessoas, né? Às vezes somos pais e filhos, né? Às vezes somos pais e filhos. Tem quanto de nós não somos filhos até uma determinada idade e depois os nossos pais entram num processo degenerativo e nós somos os pais deles, né? Então, isso é uma jornada, né? Cada um assume o papel que tem que ter, né? Nessa responsabilidade, né? Então, aqui os pais entendem a responsabilidade de conduzir aquele espírito que foi confiado, bem como os filhos compreendem que pertence a uma família espiritual. Igualmente, porque responsabilidades todos nós temos, como disse, enquanto espírito em construção moral e espiritual, buscando juntos a continuidade dessa evolução do espírito, superando provas, expiações que nos foram atribuídas. Quantos pais hoje não estão com crianças com problemas de saúde já desde a infância, né? Então, foi alguma coisa combinada, foi aquele espírito precisaria necessariamente passar ali, porque nós estudamos bastante sobre perispírito, vocês lembram? Se não viram os nossos programas anteriores, nós temos uma playlist aqui, descrita no nosso vídeo. Quando terminar, você volta lá, vai ver como é que influencia, como é que o nosso perispírito age nessas questões, né? A gente precisa fazer com que a nossa luz brilhe, mas é como se a nossa luz estivesse toda tampada de limo e a gente vai tirando na medida das nossas encarnações. Então, aí é importante, é razoável da gente pensar essa responsabilidade de forma irrestrita, vista que cada espírito detém o livre-arbítrio, isso é, o poder da sua escolha, mas de acordo com aquela evolução que ele tem naquele momento. Então, a gente sempre bate nessa tecla do estudar, compreender, trocar com as pessoas, estudar em grupos, né? Tem esse manancial que o Espiritismo nos proporciona, né? E que a gente pode fazer com que a gente entenda que a gente não está isento de responsabilidades perante as leis divinas, não está. Mas a gente pode, junto com o outro, ombro a ombro, fazer o melhor, né? Para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Então, esse é o ponto que a gente queria... É relevante e a gente queria trazer nessas nossas questões, né, Amaury? Realmente, isso estava sem som. A gente tem as tarefas e, normalmente, a gente tem a tendência de ir nos esgueirando, procurando o lado fácil de executar a tarefa. E, certamente, somos traídos nessas escolhas, psicologicamente somos envolvidos por medos, por limitações. Então, a gente acaba escolhendo aquilo que nos conforta na hora das escolhas. E isso é uma predominante em nossa existência, né? Quando Santo Agostinho nos convida ao autoconhecimento, exatamente passa por essa necessidade. Quando a gente faz as escolhas do que é correto e não do que é confortável, tanto para nós quanto para aqueles que estão sob a nossa tutela,
né, os nossos filhos. Então, normalmente somos envolvidos na hora das decisões pela dificuldade, pelo trabalho que vão ter as tarefas, e não pelo desagrado da tarefa em si, pela dificuldade que ela em si. Mas existem algumas camadas que se antepõem, fruto da nossa pouca visão de nós mesmos, desse autoconhecimento parco. Então, a gente acaba atribuindo dificuldades que não existem. A gente coloca uma porção de coisas na frente, né? E a gente todos nós já convivemos com alguém assim. Quando você pede uma coisa ou sugere alguma coisa, existe uma lista infindável de problemas que vêm para se antepor. E, né, tem gente que você dá ideia e ela já sai executando. Outras, né, a maioria de nós, Um abraço, né? coloca sempre uma lista infindável de motivos para não fazer, né? Uhum. Então, normalmente, a gente se envolve nessas criancices, nessas limitações psicológicas. Aí é que o Espiritismo nos convida e nos ajuda muito ao autoconhecimento, ao autoenfrentamento, aqueles tais pequenos enfrentamentos diários. E aí a gente vai aprendendo a como fazer, simplesmente fazer o certo, né? Por isso é que eu acho que assim, o espírita, eu trouxe essa mensagem hoje para a gente refletir um pouco do Evangelho. A gente deve ser um espírita que tem que ver a oportunidade, né, da gente divulgar a reencarnação, que nós somos espíritos imortais, essa lei de evolução do espírito, né, que faz para os bons e os maus, para que todos nós desempenhamos uma tarefa para o bem, né, uma tarefa de acordo com o que a gente pode, né, diante das nossas dificuldades mesmo, temos sofrimentos, óbvio, né, porque ainda estamos nesse mundo, ainda nessas circunstâncias, mas é o nosso dever, desculpe, gente, eu esqueci de desligar o celular. É assim, desculpa. Ai, meu Deus. Mas estou retomando aqui o pensamento, a gente de Deus, que a cada um dos seus filhos ele dá segundo as suas obras. Está lá no que nós lemos, né? Que o nosso querido Amaury leu, que, bendizei ao Senhor, vós que tendes fé nessa soberana justiça. Então, o verdadeiro adepto do Espiritismo são eleitos de Deus para fazer a sua obra, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente trouxe aí um pedacinho. Nossa Senhora, está tudo aqui. O Espiritismo ensina que Deus não privilegia ninguém, não faz distinção entre os seus filhos. Você gostaria de continuar, Amaury? Tá sem som. Tá sem som. Corta. Vamos lá. Em consequência, não eleva uns em detrimento de outros. Eleitos de Deus são todos que, tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia, trabalhando na sua divulgação aos outros. Enquanto se comprazem no mal, os homens continuam sendo filhos de Deus, que lhes envia sempre auxílios espirituais, chamamentos divinos ao bem, até que, cansados de sofrerem as consequências dos seus desatinos, arrependem-se e se dispõem à regeneração. Tem que cair a ficha, o que ele está falando aí, né? Deus é Pai, Ele continua ali, né? Ele faz por amor, nunca por punição, mas a gente faz isso mesmo, a gente escolhe caminhos tortuosos, caminhos que, como diz o poetinha, a gente escolhe andar de lado e olhar para o chão.
ao invés de pegar e encarar as coisas como elas têm que ser. Desculpe, mas isso uma hora acontece, né? Enquanto isso, o Papai do Céu vai nos dando oportunidades, uma atrás da outra. Não poupa oportunidades, situações, momentos pedagógicos, professores bons, né? A gente tem uns professores bons que convivem com a gente, ensinando, né? De manhã até de noite. Então, essas relações sociais, tudo isso está a nosso serviço. E a gente se compreendesse que quanta coisa existe a nosso serviço, exclusivamente ao nosso serviço, né? Uhum. Todos aqueles que nos rodeiam e todos aqueles que se prestam a nos ensinar a paciência, tolerância, perseverança, né? Desde que o sol nasce até que o sol se põe, a gente tem que juntar as duas mãos para os céus e agradecer. Eu trouxe um exemplo que está lá no livro A Libertação, né? Que tem lá a benfeitora Matilde, que ela vai dizer para a gente aí, né? Para que a gente não. Onde é que a gente está temendo? O que, que a gente está temendo? Por que, que a gente não tem fé? Por que, que a gente só se compraz no mal? A gente ainda como é que se fala? É rebelde, né? A minha mãe falava que era rebelde sem causa, né? Ela falava, vocês são tudo rebeldes sem causa. Não tem causa porque vocês são rebeldes, né? Mas é essa ânsia que a gente tem de ser diferente, né? Então, não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do ouvido. Nós nos sonhos do mundo que a tentação do campo inferior pode transformar em pesadelo. Tem pessoas que, por exemplo, têm bastante recursos financeiros, compra uma Ferrari, mas o vizinho comprou um melhor do que o da Ferrari. Aí ele vai ficar triste. Ai, meu Deus, eu queria ter um carro melhor do que o dele. Então, a gente está transformando nossos sonhos inferiores em pesadelos. Aí você não vai mais dormir, você vai ter ansiedade, você vai ficar em depressão. Então, eu trouxe esse pedacinho para que a gente possa pensar e refletir um pouco, né? Que a vida que a gente conhece até agora ela continua esse contínuo processo do aperfeiçoamento daquilo que somos, que é o espírito imortal. Não basta a gente desejar as coisas, a gente tem que ser antes de desejar. A gente tem que ser pessoas mais entendendo os nossos limites, claro, porque nós não somos anjo ainda, a gente está aqui ainda, né? A gente ainda não está no meio dos anjos. Nós estamos no meio daqueles que são iguais a nós mesmos. Então, respeito, compreensão, estar lado a lado com o outro, desejosos de fazer um bem, né? Fazer um bem melhor para nós mesmos e para os próximos, não é isso, Amaury? É uma lição que a Matilde trouxe que eu achei. Sim, eu acho interessante, porque o espírito ele traz a consciência plena, né? Principalmente depois de um certo tempo, ele entende o sofrimento dele, ele percebe as mazelas que tem, e com certeza, né, nós aqui nessa condição em que estamos, ou que estávamos, já evoluímos muito, mas estamos ainda bem no comecinho. Então, é natural que o espírito queira ficar livre, Miriam, daqueles cobradores do mundo espiritual, daqueles que o rodeiam. Então, ela diz aqui, ó, não busques a reencarnação tão somente pela ânsia de esquecer, né? De ser protegido pela encarnação e, por um instante, ter férias daqueles sofrimentos que lhe causam o passado. Deu uma paradinha na internet do amigo. Então, Está me ouvindo? amigo, opa, beleza. Então, Voltemos, então. eu falava que o espírito
ele tem nos sofrimentos, enquanto na espiritualidade ainda, às vezes ele quer umas férias, né, que a encarnação permite. Ele vai ficar livre. Então, essa ânsia de esquecer das encarnações, né, faz com que ele queira vir. Agora, está o alerta, né? Nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Ou seja, ele pode piorar a situação, né? Então, essa vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Então, não basta ele ficar querendo, tem que fazer, cumprir as escolhas que fez. Uhum. Você pode continuar aí a nossa leitura do nosso livrinho? Vamos lá. Continua o atendimento de Alfredo ao Alonso. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. Vê como é interessante isso, né? O próprio Leon Denis nos fala que o pensamento ele é criativo, ele o nosso pensar, você veja, ele é criador. Ele não atua somente em torno da gente, ele influencia também o semelhante para o bem ou para o mal, né? Ele atua principalmente na gente, ele gera nossas palavras, nossas ações, né? Então, é no dia a dia. Então, esse é o grande edifício que ele fala, né? Um edifício grandioso ou miserável que a gente está fazendo no presente e também que o que existe é o presente, o futuro é o que virá. E no futuro a gente vai ter que colher aquilo que a gente está plantando, ou seja, a gente está modelando a nossa própria alma, o nosso próprio invólucro com os nossos pensamentos. Então, é muito. E ele diz: cuidado nessa desorganização da mente, né? Eu acho Porque isso. o pensamento dá a forma, a vontade põe tudo isso em movimento, e quando você põe uma pitadinha de moral, as coisas acontecem bem, né? Melhor, né? É melhorzinho, né? Melhorzinho, né? Se a gente conseguir entender quando a ficha cai, né? E eu gosto muito de Joana de Ângeles, porque ela tem um viés psíquico da mente. Então, eu trouxe esse pedacinho aí, é uma psicografia lá da Joana, feita lá em 2003, né? Tá lá, é 2020, né? Na Mansão do Caminho, a psicografia do Divaldo. Então, ela disse assim: inscreve-se em todas as mentes, pensamentos, palavras e atos. As paisagens mentais de cada ser humano resultam da sua reflexão, assim como os seus interesses. Tudo aquilo que atrai, impregna a mente, passando a fazer parte do seu patrimônio, que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem. Olha como isso é importante. A gente acha que, pensou, o pensamento voou, eu já mandei ódio para o outro, mas depois não vai acontecer nada, não, né? Não vai. Então, a gente está imerso nessas vibrações. Então, tudo que aquilo que a gente pensa, tem que pensar da melhor maneira possível para que o melhor também aconteça com a gente, né? E não o oposto. Vai ser ruim, vai ser mal. Tem pessoas que já tinham um desenho que chamava Lip Hard. Não sei se você chegou a pegar, eu acho que não é da sua época. Ó dia, Você é ó novinho. dor. Você é novinho. A hiena falava bem assim mesmo. O Lipe era o leão, super animado, super positivo, só fazia besteira, mas era positivo o tempo todo. E a hiena sempre falava para ele: ó dor, ó vida, ó azar, não vai dar certo. Então, antes de fazer, já estava dizendo ali que não ia dar certo aquilo que o leão estava fazendo. Então, é assim que somos nós, esse espírito na busca do conhecimento de si mesmo, né? Eu acho que é isso aí, né? Você pode continuar com a Joana? Desculpe.
A vida mental é, pois, o somatório das construções psíquicas que permanecem dando lugar às realizações e atividades do ser no seu processo de evolução. Em consequência, cada ser reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. Ou seja, a gente tem que escolher muito bem onde resolve estacionar. É assim, tem muitos de nós, né, a maioria de nós, sempre faz aquelas escolhas, né, Por do lado favor. confortável. Oi? Dá para você repetir, porque picotou e a gente não deu para entender o que você está falando. Então, a maioria de nós, eu dizia, que escolhe muito mal onde estacionar com as convicções, estacionar com os esforços, adere muito facilmente a esses estados de conforto espiritual, desde que não se movimente e desde que ele não seja perturbado nas suas escolhas, resolve estacionar em estágios psíquicos muito ruins, né? Ou às vezes a pessoa sai de um desconforto e consegue, com muito esforço, chegar a uma nova zona de conforto, e ali ela se considera já tendo feito tudo o que precisava, consegue já estagiar naquela condição e dali não quer sair. Não, eu sou assim, eu prefiro ser assim, né? Então quero desfrutar dessa condição. Então, aprender que esse dinamismo a que somos chamados inclui aprender sempre. É da própria Joana, uma frase muito bacana que tem na sua obra, né? O mais leve rociar de uma brisa em seu jardim se comunica com as tempestades do outro lado do mundo. Olha que bacana que é isso aí. Então, tudo que a gente está emitindo está transformando. Então, se todos à nossa volta vibram pelo crescimento, pela evolução, a divindade nos coloca isso à disposição, quem somos nós para escolher? Não, essa condição está boa, eu sou assim e não mudo. Né? Você pode continuar aí, por favor? Vamos lá. Jesus afirmou com muita beleza: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Equivale dizer: onde estiverem as tuas ideias, estará a tua realidade, o ser que és. O seu evangelho, em sua proposta de terapia preventiva aos males da existência física, oferece a ensementação operosa, gentil e produtora de frutos nutrientes. Essa é a parte do Evangelho, então Jesus já veio prontinho para falar para a gente tudo aquilo que a gente poderia absorver naquela oportunidade, e até hoje, há mais de 2.000 anos, já vai para quase 3.000 anos, a gente ainda não consegue esmiuçar esse homem magnífico, que vem, não escreveu uma palavra só. E a história conta antes dele e depois dele, em todo o planeta. Porque uma única pessoa pode fazer um negócio desse, né? Então, tal a envergadura desse espírito. Já veio pronto, ele veio com uma missão. Na verdade, a gente fala que ele vem agora. Deus que me livre, é só porque ele queria mesmo fazer a vontade do Pai, né? Não, você vai ter um exemplo, você vai ter que fazer uma exemplificação, meu filho. Mas se Deus fizesse para você, pedisse a você que você fizesse uma exemplificação que nem de Jesus, será que você ia aquecer a bondade do Pai e fazer? Aí fica uma reflexão aí para o pessoal. Não dê nó nas suas cabeças, mas pensem, como é que é Jesus na sua vida, né? Como é que ele faz essa injunção aí de que onde estiver nosso tesouro vai estar também o nosso coração. Eu sou fã de Jesus, né? Então, o que
o que significa essa palavra aí, para que a gente não deixe a nossa mente mais equilibrada, né? Então, eu trouxe Leon Denis, né? Esse livro, já disse uma vez, vou dizer de novo, ele mudou a minha vida. Eu lia o Evangelho, já estudava o Livro dos Espíritos, achava o Livro dos Espíritos, e acho até hoje, complexo, para a quantidade de repertório que eu tinha de vida, eu achava muito complexo, muito e pouca experiência, enfim, né? Estava muito difícil. Quando eu li esse livro aí, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nossa, quanta ficha caiu, sabe? E ele realmente me fez uma curva, assim, sabe? Eu estava num sentido e ele fez outra curva. Já fez isso com você, Amaury? Alguma leitura te fez? É, é, nossa, não era esse caminho, era outro? Já fez para você isso? Olha, aos 9 anos, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos. E ali foi um ponto de inflexão, eu me lembro assim vagamente, mas foi um momento de descobertas. Foi um momento em que eu me entusiasmei e nunca mais deixei de ler, de revisitar a obra, né? Pois E é. Leon Denis, na verdade, ele se soma a essas personalidades que vieram nos iluminar com a condição do conhece-te a ti mesmo, né? Jesus fez isso, Kardec fez isso, Leon Denis fez isso. Nós estamos fazendo isso com as nossas limitações, com a nossa visão, né? Mas estamos fazendo isso também. Estamos aqui com a nossa pequena ondinha, se juntando a outras ondinhas pequenas, e estamos divulgando isso. É o que nos dá Divulgando. sentido a esse trabalho, inclusive. Então, Exatamente. É isso. o pensamento de Leon Denis, olha, é profundo, ele corrobora de uma maneira, numa vertente de raciocínio, sempre contemplando disciplina, né? Sempre contemplando essa imersão, esse questionamento filosófico, e que deságua muito rapidamente em alguma ação, em algum procedimento que você é chamado a trazer a sua vida para uma realidade profícua. É muito rápido isso daí. Por isso a obra é interessante, muito bom mesmo. Eu queria trazer o que você já fez em alguns outros programas, essa fala de Denis, que é o querer, o saber e amar. Denis falava que o amor ilumina a vontade e a ciência, e o que o dever de toda alma viril é de lutar pelos outros. Ele foi presidente honorário lá da União Espírita Francesa, do Congresso Espírita Internacional de 1925. Denis esteve no Rio de Janeiro, ele veio aqui no Rio de Janeiro, fundou a casa hoje, CELD, que é lá em Bento Ribeiro, é um dos fundadores daquela casa centenária, né? Então, é importante isso que ele traz. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros se-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Todavia, se nossos atos são bons e os nossos pensamentos maus, e ele faz engraçado isso, ele pensa todas as coisas que podem acontecer com o ser, e acontece com a gente mesmo, né? Apenas haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, seja influências, mais cedo ou mais tarde derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa própria vida. Aí, porque, como a gente já vem estudando, nós estamos em sintonia com os outros. E o que a gente está atraindo com os nossos pensamentos, né? A mentira, a maledicência,
o orgulho, a prepotência, todas essas coisas ainda está dentro de nós. Não adianta a gente falar que a gente não tem, não. A gente ainda está nesse fanal de melhorarmos, né? De estarmos melhores, né? De virmos a ser pessoas melhores, não é isso, Amaury? Olha, a gente está sempre tentando se manter na estrada do bem, pelo menos quando faz as melhores decisões naqueles momentos de escolha das provas, essencialmente. Porém, nós, quando mergulhamos na encarnação, estamos aí sendo testados o tempo todo, somos chamados a mudar de ideia, somos chamados a escolher nas encruzilhadas o caminho não tão bom, e é nessa hora em que a gente vai fazendo, vai tentando fazer o bem, mas não conseguindo, né? E como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu não queria fazer, eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, nem sempre eu faço. Então, nessas encruzilhadas, nesses momentos, a gente pensa o bem, mas faz o mal. Uma hora, isso fica com aparência muito ruim, fica inconsistente. E é nessa hora a gente mostra tal qual é ou tal qual somos. Então fica uma coisa muito falseada. Na verdade, o que a gente tem que fazer? Ultrapassar esse pórtico, né? Essa coisa bonita que a gente está vendo, que é bonita, é maravilhoso. Temos o privilégio de conhecer a doutrina dos espíritos, esses iluminados seres, tipo Leon Denis, que nos dão roteiros infalíveis, muito seguros, mas que a gente só fica admirando. Só fica admirando, não pratica, não faz nenhuma coisa de forma consistente, dá os passos para efetivar a nossa descoberta, a nossa feliz convivência com essas coisas todas que estão a nosso serviço também. E como no início do nosso programa de hoje, nós estamos aí sendo chamados à divulgação, estamos sendo chamados a, de alguma forma, colocar à disposição dos nossos irmãos tanto quanto o bem que nos faz. Como Denis mesmo fala, né, que acreditava que o pensamento é o princípio da comunhão universal e que a sua ação é soberana em todos os domínios da vida. Como você falou, uma brisa leve que passa aqui vai encontrar a tempestade lá longe, né? Como diz Joana. E eu gosto muito dessa metáfora maravilhosa, né? Porque se você acreditar que você é um espírito imortal e que você nasceu simples e ignorante e chegou até aqui, sabe? Quanta coisa você já aprendeu. Quanto aí coisa maravilhosa você pode produzir com os conhecimentos que você já traz. É maravilhoso, né? Então, é acreditar que o pensamento modifica constantemente, isso é natural e normal, né? A natureza íntima de cada uma das pessoas. Antigamente, a gente usava a minha avó, eu conheci minha avó, eu conheci minha bisavó numa fazenda de bota, meião até em cima, saia lá embaixo, cheia de pano a saia, né? E a gente estava em 1970, né? Tempo da Jovem Guarda, a gente com aquelas calças igual de Vanderleia. Ela falou, chamou minha mãe e falou assim: vem cá, minha filha, você está com problema de comprar tecido para fazer roupa para essas meninas? Tem que vestir elas igual homem? E aí eu vivenciei isso, entende? Então, aí você presta atenção que quanta coisa se modificou. Né? Nós somos aquela geração X, né? Que passamos pelo discão grandão do HD, não existia HD, existia um disco que você colocava na máquina e botava apertava o botãozinho para ele subir o DOS, quer dizer, o aplicativo de startar a máquina. Enfim, e hoje não, você passa o celular, não precisa nem do computador, não, passa o dedinho assim, touch, dá um touch. Então, isso é maravilhoso. Quanto a gente já aprendeu, quanto a gente ainda tem
por aprender, né? Então, cada aprendizado nosso é base para a próxima etapa da nossa existência. Ele não é à toa, não é à toa, né? Podemos continuar. Desculpa, meu amigo. Você gostaria de falar alguma coisa? Porque a gente poderia continuar. Ainda dá tempo da gente entrar num novo pedacinho do livro. Olha, né, de alguma forma já fizemos o comentário. Fica a recomendação para que quem estiver nos ouvindo, ainda não visitou as obras de Leon Denis, que o faça. Ele é um grande pensador, tem consistência no seu recado, vale muito a pena, né? Vale muito a pena mesmo. Então, vamos seguir. Então. Segue aí você. Continua o atendimento de Alfredo ao Alonso. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Olha só. Profundo. Há que se vigiar sempre, né? Ter essa vigilância constante, porque as armadilhas que nós mesmos construímos, né, para nós mesmos, elas são constantes. A gente faz isso o tempo todo. Então, não podemos reclamar dos irmãos que estão à nossa volta, que, ora, a gente atribui só ao fator externo esses problemas. Os meandros em que a nossa mente se mete são mesmo, assim, muito terríveis, terríveis mesmo. Nós somos herdeiros e artífices das nossas mazelas, sempre. A gente tem que entender que o Alonso estava com saudade de casa, ele é um espírito. A gente acha que os espíritos não sentem a mesma falta que a gente sente deles aqui quando a gente está encarnado. Então, quando o ente querido parte para a espiritualidade, o que a gente faz? A gente fica de luto talvez 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, e o espírito lá fica sofrendo da mesma maneira. Por quê? Se o pensamento se cruzam, se os pensamentos se influenciam uns com os outros, o que não estará acontecendo com aquele que está lá na espiritualidade, recebendo os nossos influxos, né? As nossas vibrações de por que você foi? Você tinha que ficar aqui. Ele não ia. A gente não está fazendo diante do nosso próprio egoísmo, né? Um puxar desse espírito para a matéria, para vir aqui ficar com a gente, talvez seja essa a questão ali do Alonso, né? Então, eu achei legal a gente buscar lá no livro, como é que se diz? O pai dos burros aqui, né? A origem de tudo? Espírita. Aí está a origem de tudo, né? Não é? Então, pode ir, meu querido. Então, lá desse nosso manual de sobrevivência, o Livro dos Espíritos, nos diz assim, na 934, a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo, quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Ou seja, esse sofrimento depende da nossa vontade, né? Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha, ele contempla tudo, né? A nossa limitação, ao mesmo tempo nos dá o alento, o consolo de que continuamos a existir, né? E nos fala a causa de sofrimento atinge a todos, né? Enfim, nós temos que aprender a conviver com isso e fazer disso um fim e um meio útil de avançar, né? Então, é muito, muito esclarecedor. Continua, meu filho. Você acha que a coisa não piora? Despiora, não.
Se pensar na 935, da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo uma profanação, não pode haver profanação, respondem os espíritos, quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. Ou seja, tudo tem que ter um fim útil. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade, ou seja, sem nenhuma finalidade útil que contemplasse os bons valores, que contemplassem esclarecimento, que contemple evolução. Kardec mesmo vai fazer um comentário sobre essa questão, que a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é um bem doce consolação, porque diz da eternidade da vida, né? E nos proporciona um meio de nos entretermos com os parentes, amigos que deixam a Terra antes de nós. Pela evocação deles, se aproximam de nós, permanecem ao lado, nos ouvem e também nos respondem. Tem a questão também que diz que de extraordinários são eles que nos guiam, né? Então, não existe mais, por assim dizer, essa separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão um testemunho das suas afeições, do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. Então, lembrar com alegria, lembrar com doçura. Se houve algumas rusgas que vocês não perdoaram, perdoá-los. E eles também farão da mesma forma. E é para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência. Será que estão trabalhando? Será que estão dormindo? Será que estão comendo? Será que estão se divertindo? Né? Então, adquirir a certeza que um dia bem mais próximo a gente vai estar junto de novo. Né? Então, isso é um alento para aquele que está com o ente querido no andar de cima, eu digo assim, né? Ele está no andar de cima. As pessoas falam, não, ele está no mesmo ambiente que a gente, se for permitido ele vir a nos visitar, né? Quem não viu aí o filme, vale a pena, Nosso Lar, tem o Nosso Lar 1 e o Nosso Lar 2. O Nosso Lar 2 está baseado nesse livro que nós estamos estudando, Os Mensageiros, mas no 1 tem uma cena lá que o André Luiz volta à casa dele. E ele, então, vê que a esposa está casada com outro. Nossa, o ciúme, a coisa. E ele volta novamente para os umbrais de onde ele foi. Ele sente todas aquelas sensações horríveis. Aí ele se lembra que, não é nada disso. A gente está vivendo uma questão diferente. Então, é isso. Nós temos que amá-los. Você, de fato, ama o ente querido? Sempre mande coisas boas para eles, né? Flores, amparo, preces. Nossa, a prece é uma coisa extraordinária. Recebe de coração aqueles nossos... É o preço do nosso amor por eles, né? Eu acho que é uma coisa assim, né? Sentir saudade faz parte, né? Faz parte da gente sentir saudade. Então, mas nessa hora, a gente tem que, voltando ao estudo um pouquinho atrás, a gente tem que tomar muito cuidado para escolher onde é que a gente vai convidar o outro a estacionar com o pensamento. Se é aquele pieguismo sem nenhuma razão de ser, se é aquele apego exatamente a uma condição onde se escolheu estacionar com os valores. Então, nessa hora, o norte oferecido por Jesus, por Kardec, por esses irmãos que se esforçam tanto para nos trazer as bênçãos da luz, a gente não as acata. Na verdade, a gente acaba nivelando por baixo, né, Miriam? E aí faz mal, sim. Então, o norte oferecido por Jesus, qual que é? Vamos sempre questionar isso. Por isso, a doutrina sempre nos fala: orai e vigiai. Ou, na sequência de maior importância, aí, vigiai e orai.
Vamos fazer a nossa parte para que a gente esteja sempre sintonizado com o melhor de nós, com aquilo que já conseguimos sublimar de valores, para oferecer também a esse nosso ente querido, né? Buscando sempre esse caminho, o caminho da perfeição, o caminho que nos leve a amar mais e melhor, né? Tanto nós, né, o próximo, quanto aos desígnios desse daí, de Jesus. Então, vamos terminando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo imensamente a você que esteve aí junto conosco, e deixe suas perguntas que a gente vai respondendo ao longo dos nossos estudos, né? A Maurícia poderia fazer a nossa prece? Vamos lá. Mestre Jesus, Pai amado, permita-nos a vossa presença nesta semana que se inicia e que estejamos sempre juntos para melhor podermos nos conduzir, para que a segurança das boas escolhas esteja sempre pautando os nossos dias, as nossas escolhas. Que as suas bênçãos possam se estender sobre tudo o que criastes, sobre tudo aquilo que nos destes, essa condição de progredir num planeta lindo, num planeta que nos oferece as condições da evolução. Que as suas bênçãos, que a sua paz inconfundível nos envolva a todos agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.